Meus queridos irmãos, mais uma vez cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem ter licença. Constitui para mim uma alegria poder estar convosco neste segundo dia da Escola Bíblica do Obreiro na missão JMA. Ontem nós iniciamos esse estudo com a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 e 42, onde fala da doutrina dos apóstolos. Podemos ler novamente, quem não esteve ontem pode ver suas Bíblias, quem esteve também pode ver suas Bíblias. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 e 42, onde lemos o seguinte. Na verdade, 42 e 43, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Então, meus irmãos, nós começamos ontem com essa leitura e nós falamos do credo, o que é credo, o que é confissão de fé, a autoridade do credo, a autoridade da confissão de fé, a necessidade dos credos na vida da igreja e às vezes credo e confissão de fé são termos alternativos que são termos diferentes para designar uma mesma coisa, mas credo também pode ser um termo técnico para designar os credos ecumênicos. São 5 credos mais importantes da história da igreja, que são o credo dos apóstolos. Nós recitamos hoje, nós lemos o credo dos apóstolos, trouxemos um resumo histórico desse credo que ele representava para a igreja e missionamos. Aí só mencionamos e não explicamos, não está sendo comentário algum sobre o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, que é o credo do ano 381, que reforçava o credo niceno do ano 325, e falamos também do credo de Atanásio e também do credo da Calcedônia. Então, e queríamos nessa escola bíblica explicar o significado de cada um desses credos e o que representa isso hoje na vida da igreja, na teologia cristã, na nossa vida. E também temos as confissões de fé, porque a Igreja Assembleia de Deus está preparando também a mesa da Convenção Geral, a mesa diretora, nomeou uma comissão para elaborar um texto que sirva como uma confissão de fé da Assembleia de Deus. Nós todos o cremos, nós estamos aqui ontem, um texto belo, lindo, muito bem feito, muito bem elaborado, e foi preparado pelo pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, o grande líder nosso que adora no Senhor. Mas a questão é que ele é muito resumido e não traz todas as informações, e temos muitos pontos das nossas crenças e práticas que não aparecem ali naquele credo nosso, e nós precisamos preparar um texto que possa mostrar para a sociedade as nossas crenças e práticas, não somente a sociedade, mas para manter a unidade da igreja, para proteger a igreja das heresias, para que os irmãos conheçam os pontos básicos da fé cristã. E a confissão de fé, o credo, a sua autoridade é relativa. Nós citamos ontem aqui a definição de credo. O credo
são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. É isso mesmo. São interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. E no credo dos apóstolos, que nós citamos ontem, isso é claro. Quando começa a crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e começa, são 12 itens, e nós temos realmente uma interpretação precisa e autorizada, porque a igreja aceitou, a igreja aceita, tanto o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, o protestantismo, as seitas não, as seitas recusam os credos ecumênicos, mas os principais já no cristianismo adotaram esses credos. Então, o objetivo do credo, além de ser uma interpretação precisa e autorizada das Escrituras, também serve para proteger a igreja das heresias. O credo também serve para identificar uma denominação da outra denominação. O credo serve para resumir o pensamento bíblico. Então, é muito importante para a igreja. Agora, a sua autoridade ela é secundária ou terciária, porque a sua autoridade deriva das Escrituras Sagradas. Então, ela não tem vida para o credo, a profissão de fé não tem vida própria. O seu valor, a sua autoridade depende das Escrituras Sagradas. Se estiver de acordo com as Escrituras, tudo bem. Se estiver fora, não tem valor. E também a igreja, a denominação, para definir se aceita, no nosso caso, o nosso termo, a igreja não tem o que decidir ou definir se aceita ou não aceita, porque o que estamos preparando é material que é algo que a igreja já crê. Então a gente estamos apenas organizando, não estamos trazendo nada de novo, não estamos trazendo nenhuma inovação, nenhum ponto doutrinário, nenhuma prática, não. O que estamos fazendo é organizando aquilo que nós já cremos e praticamos. Então é aquilo que já tem aprovação da igreja, já é ensinado pela igreja, crido pela igreja. Estamos apenas organizando, porque não temos ainda essa organização. Então, isso que eu falei ontem, que o credo não deve ter um autor pessoal, porque não é o pensamento dele, não é ele que está escrevendo, não é ele que está produzindo, não, ele está simplesmente organizando uma comissão que está organizando as crenças e práticas da igreja. Então, é um documento que é autorizado pela igreja. Por quê? Porque já é a crença que a igreja já vem defendendo ao longo da sua história. Então, o que eu disse são interpretações precisas e autorizadas pela igreja. Bem, meus irmãos, então, o texto aqui, quando fala da doutrina dos apóstolos, essa doutrina nos primeiros anos da igreja tratava desses assuntos: Jesus Cristo, o Espírito Santo, a unidade de Deus, o único Deus, a salvação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a concepção original de Jesus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, a morte de Jesus pelos nossos pecados, a igreja. Os pontos básicos da doutrina dos apóstolos são esses, e eles estão presentes aqui no credo dos apóstolos, que eu li ontem, está aqui novamente: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, e desceu ao inferno, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu escolhi ontem e expliquei que a Igreja Católica aqui é a Igreja Universal, porque naquela época não havia nenhuma divisão da Igreja. A primeira divisão da Igreja aconteceu em 1053, quando as igrejas do Oriente romperam com o Ocidente. Aí surgiu a chamada Igreja Ortodoxa Grega. A sede ficou em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, e a Igreja Ocidental, a Igreja Romana, ficou com a sede em Roma. Então, o bispo de Roma não aceitava a autoridade do bispo de Constantinopla, que era o patriarca, e nem o de Constantinopla aceitava a autoridade do bispo de Roma. Então, o que acontece? Aí, o bispo de Roma, que era o Papa, excluiu o bispo de Constantinopla, e o bispo de Constantinopla excluiu o bispo de Roma. Então, Constantinopla excluiu o Papa da Igreja, e o Papa excluiu o bispo de Constantinopla. Então, foi essa confusão que aconteceu. Nós vamos retomar esse assunto talvez amanhã, quando a gente tratar do credo de Atanásio, né? Porque o credo de Atanásio trouxe elementos que foi a gota d'água, que houve uma ruptura entre os católicos romanos e os católicos ortodoxos, e só voltaram a se unir depois do Concílio do Vaticano II, em 1950, que o Vaticano passou a reconhecer os ortodoxos como seus irmãos também em Cristo, porque eles achavam que eles nem eram cristãos, né? Então, como também diziam que os protestantes não eram cristãos, mas depois disso aí eles começaram a rever, e agora eles não nos chamam mais de hereges, né? A CNBB do Brasil nos chama de irmãos separados. Irmãos separados. Antigamente, chamamos de hereges. Depois eles viram que é uma palavra imprópria, né? Herege, por quê? Porque somos hereges. Nós cremos na Trindade, eles creem também. Nós cremos na inspiração e autoridade da Bíblia, eles creem também. Eles creem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, também pregamos isso. Eles acreditam que todos nasceram pecadores, nós também. Então, que Jesus subiu ao céu, nós cremos também. Então, há muita coisa em comum. Por que nós somos hereges? Agora, a diferença é que nós não cremos na intercessão dos santos nem de Maria. Isso aí não, isso aí é contra a Bíblia. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora o católico chega orando Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que é isso? Então o que está fazendo com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus ou não é? Então, se a Bíblia está dizendo que é um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus, como o católico vem orar em nome de Maria? É errado. É errado, não aceitamos. Intercessão dos santos. A Bíblia diz que somente Deus é todo poderoso, como diz o credo dos apóstolos aqui, em Deus Pai todo poderoso. Significa que não há nada que ele não possa fazer. Então ele é onisciente, ele é onipresente, e ele tem a capacidade de nos ouvir a todos ao mesmo tempo, e responder a nossas orações a todos ao mesmo tempo. Porque ele é Deus. Agora, se ele está orando a Maria, tem duas coisas: ou Maria é uma deusa, onisciente e onipresente, toda poderosa, ou os católicos estão numa fila interminável, quilométrica, que deve dar umas 200 voltas em torno da Terra, até chegar a sua vez. Por quê? Porque o ser humano só pode ouvir uma pessoa de uma vez, não é? Se eu estou conversando com alguém e vem outra pessoa, não, um tempinho, né? Então, você só pode ouvir uma pessoa por vez. Mas Deus ouve a todos os moradores da Terra ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Agora, se o católico está orando a Maria, então ele está crendo que ela é uma deusa, que ela tem essa capacidade também de ouvir a todos ao mesmo tempo. Aí já é idolatria. Aí é politeísmo. Aí é mais de um Deus. Ou então ele está numa fila quilométrica, né? Então até esperar bem dele, né? Tá bom, o que você quer, meu filho? Não, já tá bom. Dentro do pensamento católico, então eu vou interceder o meu filho e pedir para ele atender você. Tá bom, aí vem o próximo. E vem o próximo aí, ó. E vai, até chegar a tua vez, vai longe, né? Então,
Está errado. Está errado. Está errado, isso é idolatria, isso é contra a Bíblia, isso é pecado. Né? A Bíblia diz que nenhum idólatra é do reino de Deus, isso é idolatria. Adorar a qualquer ser que não seja o Deus verdadeiro é idolatria. Então, nós, aí sim, o divisor de águas entre protestantes e católicos é isso aí. Porque no celibato, bom, os padres no caso, e daí? Então, a igreja dele, ele pede, entendeu? Ele pede o privilégio de ter uma esposa, ter filho, ter família. Mas se eles optaram por isso, que é dessa forma, tá bom. Não é o celibatário, nem o celibato que vai levar a pessoa à condenação, não. Só que ele está abrindo mão de uma bênção que Deus deixou à disposição dele. Entendeu? Então, isso aí é ponto secundário. Então, está errado, a Bíblia não ensina isso, mas ele quer, tá bom, não é uma questão de vida ou morte. Agora, irmão, a doutrina de Deus é diferente. Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a Ti enviaste. João 17, 3. Então, irmãos, crer num Deus errado significa também servir a Jesus errado. Você sabe qual é o resultado disso? Vai terminar também no céu errado, né? Cabeça para baixo. Tá? Então, meus irmãos, isso é sério. O doutrina de Deus não é brincadeira. Então, e eles, daí, ele fala mais de Maria do que de Jesus. Aí Jesus foi em segundo lugar. Maria está errado. Então, o catolicismo tem esse problema agora. Eles nos chamavam de herege. Mas por quê? Porque recusamos Maria. Mas no fundo nós escrevemos a Bíblia. Estamos ensinando a Bíblia. E a mesma Bíblia que tem lá também. Apesar de ter os livros a mais, os livros apócrifos, mas nessa parte o texto diz a mesma coisa. Então, o anjo Gabriel apareceu a Maria e falou: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não acima das mulheres. Bendita és tu entre. Está lá, pode ver em Lucas 2:28. Quando ele disse: salve agraciada, o verbo está na voz passiva. Na voz passiva. E o catolicismo fala: Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça. Ela não é cheia de graça. Jesus sim. João 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus sim, porque Ele é Deus, Ele tem graça para a verdade, nós fomos alvejados pela graça de Jesus. Agora Maria foi alvejada pela graça, como nós também. Ela é mãe do Salvador, mas ela achou graça diante de Deus. E ele diz: muda. Aí muda que de agraciada para cheia de graça. Está errado. Está errado. Ele vai me chamar dele. Ainda bem que ele nos chama de irmãos separados. Então o que acontece? O credo dos apóstolos desempenhou esse papel que até hoje. Então o cerne, o pensamento, a essência da fé cristã que nós professamos hoje está nesse credo. E que é uma interpretação precisa, resumida e autorizada das Escrituras. Muito bem. Agora, temos os credo que vem em seguida, que foi o resultado e o embate de uma luta contra as heresias. Porque o credo dos apóstolos, ele surgiu, eu também ensinei, eu expliquei onde porquê que Pilatos aparece no credo, né? Como que um ímpio que entregou Jesus para ser açoitado e depois mandou crucificar, o seu nome consta. Consta porque um dos objetivos do credo também era proteger a igreja da heresia. A heresia da época era a heresia gnóstica. Muitos grupos gnósticos
Era um grupo que defendia uma interpretação errada das Escrituras e que diziam que Jesus não teve um corpo físico, que o corpo de Jesus era um corpo que eles chamavam de procético, que era um corpo que eles diziam que era um fantasma, não era material. E também dizia que a salvação era por meio de um conhecimento místico, e que nem todos os seres humanos tinham essa capacidade. Era um grupo muito seleto que tinha capacidade para o processo de iniciação para entrar nessa seita, e era um conhecimento místico, que era um nível muito elevado, que não era para todo mundo. E ao passo que a Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:1, a salvação é para todos. E os gnósticos diziam que era para um grupo selecionado. E além disso, eles diziam também que era por meio de um conhecimento. E a Bíblia diz que a salvação é Jesus, é por meio da fé em Jesus, da graça mediante a fé em Jesus. Então, era uma doutrina, que era uma filosofia mesclada com o elemento da fé cristã, que eles chamam de neoplatonismo. Era a filosofia platônica da antiga Grécia, que naquela época, no primeiro século, era cristã. Essa filosofia platônica foi mesclada com elementos esotéricos, e os líderes dessa filosofia neoplatônica pegou elementos da fé cristã e fez aquele angu. Era a doutrina, fez uma salada, era a doutrina gnóstica. E por isso que essa doutrina era muito diversificada, não havia um padrão. Se a pessoa, se você quiser pegar a lista de cada um desses grupos que eles ensinavam, é só ver o livro de Irineu de Leão, titulado Contra as Heresias. É um livro que existe em português, foi publicado pela editora Paulus, a editora católica de São Paulo, que está publicando e traduzindo o livro dos pais da igreja, já traduziu a Costume de Hipona, uma parte, já traduziu a Epístola de Barnabé, já traduziu Justino Marte, Orígenes, os principais pais da igreja, dos 3 primeiros séculos da era cristã, dos 4 primeiros séculos da era cristã. Eles já traduziram, mas tem muita coisa ainda pela frente. E entre eles, contra as heresias de Irineu de Leão. Irineu de Leão, na verdade, ele é chamado de Leão, mas ele não era francês. Leão é uma cidade da França, Lyon hoje. E ele foi bispo dessa cidade, por isso que ele recebeu esse nome. Mas, na verdade, ele nasceu em Esmirna, aquela igreja para a qual Jesus mandou uma carta, lá em Apocalipse, capítulo 2, e Esmirna na Turquia hoje. Nós estivemos lá nessa cidade no ano passado. Então, ele foi bispo da cidade de Esmirna, mas ele é conhecido como Irineu. Morreu no ano 202. Então, ele conheceu o cerne de cada um desses movimentos heréticos que vinham perturbando a vida da igreja, e nesse livro chamado Contra as Heresias, que ele escreveu em grego, mas essa obra não sobreviveu, e foi encontrado posteriormente uma versão para o latim. Foi encontrado as Contra as Heresias em latim, e temos que nos contentar com isso, e é delas em manuscrito latino que foi traduzido para diversas línguas, inclusive o português, e é uma leitura interessante. Ali sim, ele enumera um por um cada uma dessas seitas gnósticas, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo sírio. O chefe do gnosticismo sírio, sabe quem era? Aquele, você já leram em Atos, capítulo 8, sobre Simão Mágico de Samaria? Vocês já leram? Quem já leu? Levanta a mão. Que ofereceu dinheiro a Pedro, porque Pedro punha as mãos, e os irmãos receberam o batismo do Espírito Santo e falou: olha, eu te dou dinheiro, me conta o segredo. Porque ele era mágico, e achava que ele era mágico também, que era só usar umas fórmulas mágicas, né? E as coisas aconteciam, mas não é assim. Ele falou: eu te dou dinheiro, eu sigo dessa forma, eu também quero esse poder de impor as mãos e as pessoas serem batizadas. Aí Pedro anunciou. Está em Atos capítulo 8. Por isso, Simão se tornou o arqui-inimigo do apóstolo Pedro. Então, ele é o fundador de um ramo do gnosticismo.
Então, ele não conta essa história. Então, ele era o líder do gnosticismo sírio, o gnosticismo côntico de Maciel e o gnosticismo de Valentim, de diversos ramos. Então, ele enumera um por um. Então, o que acontece? E todos eles negavam o Jesus histórico, quer dizer, Jesus não foi um personagem da história. É isso que era comum entre eles. E aquilo que as pessoas viam e conversavam não era um homem de carne e osso. Aquele corpo era como se fosse uma sombra, como se fosse um fantasma. Então isso solapava os fundamentos da fé cristã. Por isso que Pilatos aparece ali no credo, que padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos. Porque esse credo, os crentes memorizavam e recitavam para o batismo. Era a confissão de fé. Quando um pagão se convertia, então ele era discipulado, ele aprendia esse credo. Aí no dia do batismo era chamado, ele recitava: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe o céu e da terra, em Jesus, seu Filho único e tal. Então ele recitava o credo, aquilo que estava gravado, enraizado no coração e na alma e no pensamento do cristão. Aí quando chegava um adepto do gnosticismo, falando que Jesus não era um personagem da história, sim, imagina, apareceu na mão de Pôncio Pilatos, como que não é da história. Entendeu? Então tem a sua razão. Então isso nós comentamos ontem. Agora, o gnosticismo foi derrotado. Interessante que na época não tínhamos as escrituras como temos hoje, nós comentamos. Que além de ser um produto de preço financeiro muito elevado, porque era um trabalho artesanal, os copistas, até comentamos aqui, levavam 2 anos para produzir um exemplar das escrituras. Então, o que acontece? Além disso, os livros do Novo Testamento não estavam organizados como estão hoje. Hoje é uma maravilha. Hoje temos o Novo Testamento fechado, concluído. O cânon é a seleção dos livros sagrados, chamam cânon. Naquela época, esses livros já existiam, é claro, todos eles foram produzidos no primeiro século. João, que morreu no ano 96, João escreveu o Apocalipse, escreveu as 3 epístolas, escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Ele morreu no ano 96, então nenhum escrito do Novo Testamento foi produzido depois dessa data. Todos eles foram produzidos antes do ano 96, porque os escritos joaninos são os últimos escritos da Bíblia, os últimos escritos do Novo Testamento. Mas nessa época, no segundo século, e parte do terceiro, esses livros estavam dispersos, as igrejas tinham, mas tinham outros livros também, porque os gnósticos produziam livros para enganar o povo e usavam o nome dos apóstolos. Por isso que existe o Evangelho de Tiago, existe o Apocalipse de Pedro, existe o Evangelho aos Hebreus. Então eram obras, o Evangelho de Barnabé, eram obras apócrifas, livros sem autoridade, que os gnósticos produziam e colocavam o nome do apóstolo para dar autoridade ao livro. Mas o conteúdo do livro não expressava o pensamento dos apóstolos. Então, havia um grupo entre eles, os chamados caimitas. Os caimitas eram um grupo gnóstico que valorizava os vilões da Bíblia. Então, Judas Iscariote, que era o grande herói, Caim, isso era chamado caimitas, e o Deus escreve sobre eles também. Então, os caimitas diziam que Judas era realmente o apóstolo privilegiado de Jesus e que Jesus transmitiu a Judas segredos que nenhum dos outros ficavam sabendo, e esses segredos são as doutrinas dos gnósticos. Era isso que ele dizia. Tertuliano, no início do terceiro século, por volta do ano 210, 220, ele dizia: olha, as igrejas de Jerusalém, Samaria, Galileia, Antioquia, Corinto, Éfeso, dessas cidades, elas foram fundadas pelos apóstolos. E hoje, os seus pastores foram ordenados pelos apóstolos, ou por alguém ordenado pelos apóstolos.
E todas essas igrejas ensinam uma mesma coisa. Porque agora Jesus ia revelar uma novidade para esse grupo que tem lógico o argumento de Tertuliano. As igrejas que estão aí, elas foram fundadas pelos apóstolos, e em seguida pelos discípulos desses apóstolos. E esses ensinos vêm desde a era apostólica, até que na época não era muito tempo, falando de 210, 100 e poucos anos. João morreu no ano 96. Policarpo foi discípulo de João. Policarpo morreu no ano 156, ele foi queimado vivo no ano 156. Então ele conviveu com o apóstolo João, ouviu os ensinos do apóstolo João. E Policarpo foi discípulo de Irineu de Leão, foi mestre de Irineu de Leão e de Papias. Eu falei de Papias ontem. Então, Papias foi o bispo de Herápolis. Não foi o que eu falei que foi lá na escola bíblica. Então, o que acontece? Mas Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, Irineu de Leão já era a terceira geração dos apóstolos. Então, o ensino desses homens era o autêntico ensino apostólico. Então, isso aí, por si só, já invalidava o pensamento dos gnósticos. E os livros que surgiram nessa época, já tardiamente, com o nome dos apóstolos, e a igreja sabia que não eram dos apóstolos, porque o ensino, o conteúdo do livro, era diferente do ensino dos apóstolos ensinados pelas igrejas. Então, o que acontece? Os gnósticos foram derrotados, foram vencidos. A igreja prevaleceu, mesmo não tendo os recursos que nós temos hoje. Os livros dispersos, ainda não estavam organizados. A primeira lista dos livros do Novo Testamento, conforme nós temos hoje, é do ano 363. No ano 363, Atanásio, bispo de Alexandria, grande cidade do Egito, ele, numa carta pascual, que ele mandava em cada Páscoa uma carta para as igrejas sobre a sua orientação pastoral, então ele mandava uma carta, e a carta da Páscoa do ano 363, nessa carta, ele menciona o nome dos livros do Novo Testamento, exatamente os 27 livros que nós temos hoje. Mas antes disso, havia coleção com livros que não estão hoje no Novo Testamento, e havia coleção que faltava livro que nós temos hoje no Novo Testamento, porque esses livros estavam ainda espalhados e diversificados, e havia grande dificuldade, porque os líderes cristãos, eles, quando refutavam os gnósticos, eles usavam as escrituras. E aí chegou o momento de saber quais livros realmente eram parte das escrituras. Vai citar um livro que não é um livro inspirado. Então, era necessário saber. Em segundo lugar, o imperador baixou uma lei que condenava à morte qualquer cristão que portasse um livro cristão, um livro das Escrituras. E aí chegou a hora de realmente saber que livro era da Escritura e que não era da Escritura, porque valeria a pena morrer por um livro apócrifo, morrer por um livro, sem ter certeza que era um livro inspirado, que era parte das Escrituras. Então chegou a hora de saber quais livros faziam parte das Escrituras sagradas. E o que acontece? E, em terceiro lugar, no ano 138, um líder gnóstico chamado Macião organizou para si, para o seu grupo, uma coleção de livros autorizados. E nessa coleção constava apenas as epístolas paulinas, sem contar as epístolas pastorais, deixou de fora as duas epístolas de Timóteo, a epístola de Tito e a de Filemon, e Hebreus, e também o Evangelho, usou só o Evangelho de Lucas e mutilou todas as partes onde menciona que Jesus é o Filho do Deus do Antigo Testamento. Porque Macião era um gnóstico, mas dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus revelado por Jesus. Então,
que os cristãos deviam rejeitar tanto o Antigo Testamento quanto o seu Deus. Essa era a doutrina de Maciel. Mas acontece que o Senhor Jesus ensinou que o Deus que ele veio revelar é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você ler em Marcos, no capítulo 12, versículos 28 ao 30, quando Jesus foi interrogado sobre o grande mandamento, perguntado para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus respondeu, abre aspas, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus citou esses dois mandamentos, ele está se referindo ao credo do judeu, nós falamos ontem. Os judeus religiosos recitam 3 vezes ao dia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Então, o credo é a confissão de fé dos judeus. Até hoje, os judeus religiosos recitam esse versículo 13 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele levanta e recita: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a confissão de fé dos judeus. O mundo não tem isso. Então, isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quando Jesus citou o primeiro mandamento, ele já começou citando Deuteronômio 6 e 4. O que ele estava mostrando com isso? Além do monoteísmo, a crença e a adoração em um só Deus, ele estava mostrando também que o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que Jesus veio revelar. E na pregação também, no dia do Pentecostes, falou o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, também mostrando que o Deus que Jesus veio revelar, o Deus dos cristãos, é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. No entanto, Maciel dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, que não era o mesmo Deus que Jesus veio revelar, e que, portanto, todos os cristãos deviam rejeitar tanto o Antigo Testamento quanto o seu Deus. E aí o que aconteceu? Ele fez uma Bíblia para ele. E a Bíblia dele que era? Ele fez uma garimpagem nos livros cristãos que já existiam e se interessou pelas epístolas de Paulo, deixando de parte as epístolas pastorais, como já disse, que são as 2 de Timóteo, Tito e Filemão, e dos evangelhos se interessou apenas pelo evangelho de Lucas, mas onde fala em Lucas que Jesus é o Filho do Deus do Antigo Testamento, ele tirou essa parte, ele mutilou, então ficou o evangelho de Lucas mutilado, incompleto. Então essa foi a Bíblia de Maciel. Então essa coleção de livros autorizados, ele preparou no ano 138. Então veja, aí os líderes cristãos disseram o seguinte: puxa vida, os judeus têm os seus escritos sagrados no Antigo Testamento. Agora, o herege já saiu na linha de frente, já preparando a sua coleção de livros sagrados. Nós precisamos definir quais livros são realmente sagrados e inspirados para nós. Foi aí que começou o despertamento dos líderes para a coleção desses livros sagrados. Já existia uma coleção. As epístolas paulinas, já no início do segundo século, por volta do ano 115, já existia o chamado Corpus Paulinus, coleção de escritos paulinos. Existe já no ano 115. Esse corpus de escritos paulinos já é mencionado, já existia. E os evangelhos também. Nós, Mateus e Lucas, citado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo disse: diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. É exatamente isso que está
Vamos conferir em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Paulo disse: diz a Escritura, não matarás a boca o boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo está fazendo duas citações aqui. Uma, e outra coisa. E essas duas citações ele diz que é da Escritura. Quer dizer, reconhecendo como parte das Escrituras Sagradas. A primeira está em Deuteronômio, no capítulo 35, versículo 4, que Moisés escreveu para não atar a boca ao boi quando ele estivesse debulhando. Muito bem, então, a primeira parte está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. A segunda parte não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento, mas aparece em Mateus, capítulo 10, versículo 7, e Lucas, capítulo 10, versículo 10. Então, o que isso significa? Que quando Paulo escreveu a primeira epístola de Timóteo, estamos falando do ano 62. Então, nessa época, esses evangelhos, ou pelo menos um deles, já existia. E não somente existia, ele já havia um certo tempo, porque é citado como Escritura. Então, não era algo recente. Então, um livro para ser reconhecido na comunidade cristã, espalhado em diversos países, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. E o negócio dele demorava, não é como hoje. Hoje acontece algo aqui, o mundo inteiro fica sabendo simultaneamente, na hora. Naquela época, escrever um texto desse e mandar cópia. Naquela época não tinha máquina de xerox, os escritos tinham que reunir, tinha que fazer aquilo artesanalmente, e fazer outra cópia, sabe? E até chegar nas ideias levava tempo. Então, quando Paulo, no ano 62, faz menção, quando ele cita, digno é o obreiro do seu salário, que só aparece em Mateus e em Lucas. Em Mateus capítulo 10, alguém achou aí? Alguém poderia ver Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10 também, os dois evangelhos, essa passagem de Jesus, quando ele comissionou seus discípulos para levar o evangelho? Veja aí, Mateus capítulo 10, versículo 7, não é? 10 e 10, obrigado. Pode ler, irmão. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Isso, digno é o operário do seu alimento. Isso aí é uma citação virtual. Agora veja Lucas 10 e 7. Lucas 10 e 7. Aí é uma citação ipsilítica, quer dizer, as mesmas palavras. Como diz? Ele ficará na mesma casa, comendo e bebendo, do que ele estiver, pois digno é o obreiro do seu salário. Isso, digno é o obreiro do seu salário. Então, não fez casa em casa. isso, então, obrigado, irmã. Lucas 10, versículo 7. Então, e lá em Timóteo, Paulo diz, olha, diz a Escritura. Chamou de Escritura essa parte. Então, significa o quê? Que esse evangelho já era conhecido e já era tido como Escritura. E já tinha, no mínimo, sendo generoso, no mínimo 10 anos de circulação nas igrejas, no mínimo, sendo generoso. Então já existia como Escritura. Então, o que acontece? No segundo século, todos esses livros, os 4 evangelhos, sempre foram, os 4 evangelhos apareceram na história juntos. Os 4 juntos. Eu tenho um facsímile, fotografia, de um manuscrito, de um papiro, que ele é do ano 175. Do ano 175. É o papiro número 75. Ele está no museu, no antiquário, na cidade no bairro Colony, em Genebra, na Suíça. Um milionário chamado Martin Bodmer. Ele coleciona esse manuscrito, esses achados antigos. Ele comprou, deve ter pago uma fortuna por esse papiro, que está ali numa redoma, mas ele fotografou cada página e está disponível geralmente para universidades, para institutos bíblicos, seminários. Contém o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Ele está incompleto porque tem páginas que foram estragadas com o tempo. Então tem páginas inteiras, sem problema, mas tem páginas deterioradas. Então
mas tem mais de 70% do texto foi preservado ali. Agora, e o interessante, e me chamou a atenção, eu tenho um exemplar em casa e tenho um também na biblioteca da escola teológica. E o que me chamou a atenção é que onde termina o Evangelho de Lucas, na mesma página, começa o Evangelho de João. Então isso mostra que no segundo século, Lucas já antecedia João, exatamente conforme está. São informações simples, são importantes. Isso mostra que naquela época, Lucas já vinha junto do Evangelho de João, exatamente como nós temos hoje. Muito bem, então, só no ano 397, no sínodo na cidade de Cartago, cidade no norte da África, ali esses 27 livros foram definidos e nunca mais foram questionados, né? Mas até lá esses livros estavam dispersos, e agora os gnósticos levavam vantagem, porque não tinha na época esses livros selecionados que nós temos hoje. Esses livros existiam, mas estavam dispersos, e no meio deles havia os livros, os venenos produzidos pelos próprios gnósticos para confundir o povo. Muito bem, mas a igreja saiu ilesa. Jesus cumpriu a sua palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então a igreja saiu vitoriosa. Mas como saldo, resultado desse embate, dessa peleja, o que aconteceu? Pergunta, escuta. Mas Jesus é Deus? Jesus é Deus? E como fica o monoteísmo? Existe um só Deus? Para quem crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e agora é Jesus. São dois deuses? E aí começou a ver essa pergunta. E como fazer com o monoteísmo? Tá bom, se Jesus não é Deus, mas nós adoramos a Jesus. E as igrejas, desde a sua história, desde a sua origem, adoram Jesus, cultuam Jesus. Então ele é Deus, então são dois deuses. Ah não, mas ele não é Deus. Então, e somos pagãos, então estamos adorando um ser que não é Deus. O Senhor é Deus, então existe mais que um Deus. Hoje é fácil para entender, mas naquela época foi o resultado desse debate com os gnósticos. Aí um levantou-se e disse, não, sabe, é o seguinte, Jesus, ele passou a ser Deus quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Você viu que o Espírito Santo desceu sobre ele? Ali ele tornou-se Cristo e ali ele tornou-se Deus. Na verdade não tornou-se Deus, ele passou a ter os poderes de Deus. Isso se chama monarquianismo dinâmico. Foi Tertuliano, um dos pais da igreja. Tertuliano foi bispo de Cartago, um advogado romano que se converteu ao cristianismo, escreveu muito defendendo a fé cristã, e ele chamou esse grupo de monarquianista, porque monarquia em grego, igual ao português, monarquia literalmente significa governo centrado em uma só pessoa. Monarquia significa isso, governo centrado em uma só pessoa. Então ele chamou de monarquianismo. Mas só que os monarquianistas estavam divididos em dois grupos. Um chamado dinâmicos, que era justamente esse grupo que dizia que Jesus, só quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, recebeu